A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, aqui é o servo Divan. Primeiramente, eu venho agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui reunido com os irmãos, trazendo mais um vídeo onde nós vamos só anunciar umas palavras de Deus e uma reflexão para todos os irmãos nesses tempos difíceis, onde a gente vai descobrir realmente quem verdadeiramente está fazendo a vontade de Deus, quem está guardando a palavra de Deus, quem é aquele realmente que está cumprindo, quem crer e for batizado será salvo em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Primeiramente, também venho anunciar aos irmãos que nós estávamos um mês e meio praticamente parados, mas nós estamos aqui novamente, dando também continuidade nos estudos, todos os estudos que nós preparamos para os irmãos, porque o objetivo nosso é fazer a vontade de Deus, o objetivo nosso é que todo mundo cresça na palavra de Deus, estudando, se dedicando para viver o reino de Deus nesta terra, e que todos nós cresçamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que nós possamos ser testemunhas e servos do Senhor, trazendo o amor e a verdade da palavra para todo aquele que crê. Amém, irmãos? Então vamos lá. Para ser breve, rapidamente, vamos pegar umas palavras aqui e a própria palavra vai estar dizendo, irmãos. Eu só vou realmente interpretá-la e anunciar, porque essas palavras do Senhor, do reino de Deus, elas têm vida e elas vivificam aquele que crê. Amém, irmãos? Então vamos lá, é apenas um vídeo de reflexão para todos os irmãos e aqueles que estão acompanhando, tanto quanto no canal do YouTube e na página do Facebook. Eu creio que muitos irmãos estão lá e que vão assistir este vídeo e vão receber um alimento espiritual da parte de Deus. Então vamos lá, irmãos. Existe o conhecimento do bem, da parte de Deus, existe o conhecimento do mal. E isso tudo começou lá em Gênesis, o Senhor ensinando o homem. Amém, irmãos? Vamos lá, abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Vamos ler o versículo 16 e o versículo 17. E vamos iniciar este tema do vídeo, para nós refletirmos e entendermos não só nós mesmos, mas todos os irmãos. Não é só ir à igreja, mas é viver a palavra de Deus, é a vontade de Deus, irmãos. Então vamos lá. Gênesis 2, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, que era Adão, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então vamos lá, irmãos. Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus todos nós temos, sabemos como é o nosso Deus, e Ele nos fez, Ele nos deu um corpo, Ele nos deu uma alma, Ele nos deu um espírito de vida da parte de Deus. Mas agora, irmãos, quando eles estavam no Jardim do Éden, eles conheciam todo o amor de Deus e o bem. Só que a separação do bem e do mal, quando eles pecaram, agora vai vir um mistério. E nós vamos entender lá no livro de Tiago. Vamos agora, ó, irmãos, vamos navegar na palavra de Deus, na Bíblia. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13, versículo 14, versículo 15. Agora, 6.000 anos e vai saber quantos se passaram. Isso foi desde Adão, o Senhor Jesus fez uma obra maravilhosa do Pai, e agora está nos dias de hoje. Versículo 13 de Tiago, capítulo 1. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Olha só, irmãos, o conhecimento do bem e do mal. Não vem dizer que essas obras maldosas, que o que o povo está vivendo vem da parte de Deus. O livre-arbítrio está por todos. E a obra de Deus é amor e verdade, irmãos. Então, se você realmente está vivendo a vontade de Deus, você está guardado em Deus. E o seu coração e o próprio Espírito Santo, ele vai testificar isso no seu espírito. Mas vamos lá. Versículo 14. Tiago 1, versículo 14. Nós lemos o versículo 13. Mas eu vou repetir, ó. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Versículo 14. Mas cada um é tentado
quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo desejo, pela sua vontade, ou sua cobiça. Versículo 15. Você desejou, você sentiu vontade, você fez. Versículo 15. Depois havendo a concupiscência, ou seja, o desejo, concebido, ou você gerou essa vontade, dá luz ao pecado. Você gerou o pecado, sendo consumado, gera a morte. Este é o conhecimento do bem e do mal, irmãos. O mal existe e ele foi separado como trevas. A luz existe, mas não a luz do dia, mas da obra de Deus, da obra que o Senhor Jesus executou na terra. E todo aquele que realmente guarda a palavra do Senhor tem que viver aquilo que o Senhor proferiu. Então vamos lá, irmãos. A obra do bem, a obra do mal. Mas, através do pecado vem a morte. Então vamos lá, agora no livro de Romanos, capítulo 6. Vamos ler o versículo 22 e o versículo 23. Eu não vou dizer muito, irmãos, mas a própria palavra de Deus vai falar comigo e com você que está assistindo. Versículo 22. Romanos, capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus, vive a vontade do Senhor, guarda os mandamentos do Senhor no coração e cumpre. Ele está se santificando e por fim receberá a vida eterna. Se torna um filho de Deus e é liberto do pecado. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora vamos lá, irmãos. Quem crê no Senhor Jesus e for batizado será salvo. Qualquer pessoa que entra dentro da igreja, templo de pedra, e se batiza nas águas, pode ser na piscina, pode ser em água corrente, a pessoa está achando que está fazendo algo extraordinário, se ela estiver fazendo isso em espírito. Porque nascer do Espírito é viver a vontade do Senhor, obedecendo o que o Espírito Santo nos diz diariamente, todos os dias. Quando você faz algo errado e naquele momento seu coração sente o arrependimento, essa é a voz do Espírito Santo te fazendo você se arrepender, irmãos. Agora, se você sente que não está errando, pelo amor de Deus, irmãos, todo dia nós estamos sujeitos a errar. E o pecado é a morte. Então, às vezes, você está morrendo espiritualmente já faz quanto tempo? 1 ano? 5 anos? 10 anos? 20 anos de igreja e morto no pecado? Por isso, irmãos, se você verdadeiramente vive o Senhor Jesus, então você tem que entender quem é o Senhor Jesus, o que Ele fez e o que Ele está trazendo para mim e para você. Não é o que o mundo oferece, mas o que tem no reino de Deus e que o Pai ofereceu. Então vamos entender o que é isto, irmãos. Se você vai diariamente na igreja, templo, sim, o Senhor falou assim: por que vós criais uma habitação, sendo que a terra é os cabelos do meu pé? Minha morada é no céu, meu trono é no céu. Então quer dizer que, irmãos, templo é casa de oração, onde todos os irmãos se reúnem e vai em comunhão agradecer a Deus, orar a Deus, ou até interceder, ou até cuidar da viúva, do órfão, do necessitado. Isso é o dever da igreja. Agora, fazer parte do reino de Deus, ser filho de Deus e ser escolhido por Deus, aquele que ama tem que guardar os mandamentos do Senhor. Vamos lá em Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Vocês têm que saber quem que é o Senhor Jesus. Você quer crer e ser batizado? Então, pelo menos saiba quem é o Senhor Jesus. Vamos lá. Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, este Verbo é o próprio Senhor Jesus, é a palavra de Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4. Nele estava a vida,
e a vida era a luz dos homens. Nós já sabemos que o Senhor Jesus é a luz que resplandece na terra. O Senhor Jesus é aquele que ilumina e tira a pessoa das trevas para a maravilhosa luz. Nós já fizemos bastante vídeos, irmãos. Então vamos lá. Quer saber aquele que está bem espiritualmente? Pelos frutos vós conhecereis. Se a pessoa está produzindo fruto bom ou fruto ruim. Não tem como você dizer que está bem fazendo mal ao próximo. Só sabe realmente se a pessoa está bem é quando a pessoa cumpre o segundo mandamento. O primeiro você tem que cumprir. Se você se diz que é de Deus, tem que amar a Deus de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Mas para cumprir verdadeiramente toda a lei, tem que cumprir o segundo mandamento semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas tá bom, irmãos. Vamos na palavra, que a própria palavra vai falar comigo e com vocês que estão assistindo. João capítulo 6, versículo 62, versículo 63. Só para você entender o que fortalece o espírito. O que fortalece a pessoa para estar bem espiritualmente. Eu não sei o que os irmãos estão buscando, eu não sei qual é o seu dia a dia, mas o dia a dia de uma pessoa que realmente está na presença de Deus é se dedicar com as coisas que são do alto, lá igual Colossenses, se não me engano é o capítulo 2 ou 3, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, o Pai. Mas vamos lá, João, capítulo 6, versículo 62. Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Nós lemos que o Verbo estava com Deus, ele desceu na terra, é a obra do Senhor Jesus. Mas olha só que negócio importante o Senhor está falando, ó. Versículo 62. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Senhor Jesus fez uma pergunta para qualquer pessoa, mas ele estava falando com os apóstolos. Mas vamos lá. Versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, irmão, tem como uma pessoa estar, cheio do Espírito, se não for pela palavra de Deus? Aí vem aquele mistério. Tem os que lê, tem os que ouvem, mas a palavra de Deus ela está sendo anunciada a todo momento, irmão. Obra perfeita e maravilhosa é o que o Senhor Jesus consumiu a obra do Pai aqui na terra. Agora, tem como você realmente saber o que está escrito e o que a pessoa está dizendo. Se verdadeiramente a pessoa está falando aquilo que está escrito, ela tem que cumprir conforme está escrito, não tem que nem acrescentar nem diminuir. Então a pessoa ela tem que ser cumpridora daquilo que a palavra está dizendo. Se você aumentar algo, é além. O Senhor falou, ó, sim ou não, não. O que vier, o que prover acima disso, é do diabo. Então, irmãos, tem que ser conforme está escrito. Você não tem que aumentar nada e nem diminuir. Então viva aquilo que está escrito. E realmente não tem como, se não for pela palavra de Deus. Ela vai vivificar o seu espírito. Tem as virgens prudentes, as virgens sensatas. O Senhor falou de Mateus 5 até Mateus capítulo 7. O Senhor falou a pessoa que vive o reino de Deus. E o Senhor está classificando cada um como prudente e como insensato. Por isso, irmãos, isso aqui é um vídeo de reflexão só para os irmãos compreender como que eu estou diante de Deus. O Senhor fala que primeiro alegrai-vos se o vosso nome estiver escrito no livro da vida. Pode expulsar demônio, pode orar, jejuar, pode fazer tudo. Mas em primeiro lugar tem que ter o amor. O amor é você reconhecer Deus, você reconhecer o Senhor Jesus, o Filho de Deus, e você cumprir aquilo que o Senhor Jesus está dizendo. E são os dois mandamentos que você cumpre toda a lei. Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a ti mesmo. Você fazendo isso, você cumpriu todos os mandamentos, irmãos. E você vai viver bem. Mas vai viver bem conforme a vontade de Deus. Então vamos lá. Sabemos que as palavras do Senhor são espírito e vida. Então, como que vai ser uma pessoa liberta do pecado? Vamos tentar entender? Vamos agora no mesmo evangelho de João. Agora vamos para o capítulo 15. Vamos ler versículo 2. Versículo 3, versículo 4. As pessoas podem falar igreja, igreja, igreja. Mas o próprio Senhor está falando que Ele é a obra de Deus aqui na terra. E Ele é a igreja.
Ele é o corpo de Cristo. João capítulo 15, versículo 2. Ele está falando da videira verdadeira. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ou seja, é a própria palavra de Deus que limpa você, irmão. Então, se a palavra de Deus está gerando fruto dentro de você, você vai dar mais fruto. Por quê? Porque se a palavra ela cresceu dentro do seu coração, você vai começar a transmitir a palavra. Mas uma coisa, você está na palavra e a palavra está dentro de você. Presta atenção no versículo 3. O Senhor Jesus dizendo aos apóstolos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra que o Senhor está falando é totalmente o que o Pai pediu para o Senhor Jesus fazer. O Senhor Jesus fez e cumpriu. Versículo 4. Estai em mim e eu em vós. Estai na palavra de Deus e a palavra de Deus estará em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Não tem como você dar fruto, irmão, sem a palavra de Deus. Sem viver a palavra de Deus. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Em quem? Em Cristo Jesus. Agora você vai falar assim: Edivan, Senhor Jesus, calma aí. Nós vamos ler um capítulo maravilhoso aqui de Apocalipse e o Senhor Jesus vai se apresentar como a palavra de Deus. Concluindo o vídeo, irmãos, e fechando, Apocalipse capítulo 19, versículo 11, 12 e 13. Só uma reflexão, irmãos. Quando você entrar dentro da igreja, não vai olhar o irmão da direita, da esquerda, não vai olhar nem o pastor que está em cima do altar. E não vai proferir palavra contra nenhum irmão. Primeiramente você vai examinar a si mesmo. E você vai examinar e você vai ver como que você está diante de Deus. Porque eu creio que ninguém que vive a vontade de Deus vai sair apontando o dedo para nenhum irmão. Saindo falando da vida do irmão. Porque o Senhor Jesus não te chamou para isso. O Senhor Jesus te chamou para você ser uma testemunha. O que é uma testemunha? Você ser uma pessoa do bem, praticando o bem, para que uma pessoa se espelhe em você, para que ela fale assim: eu vejo que essa pessoa é diferente, eu vejo Deus na vida dele. Então, se a pessoa ela vê isso, ela vai se alegrar, ela vai querer buscar o que você busca. Agora, não tem como uma pessoa querer buscar Deus vendo você fazendo algo errado, vendo você falando do irmão, vendo você apontando o dedo para alguém. Entendeu, irmãos? A palavra não te instrui a você fazer isso. A palavra te instrui a você levar as pessoas a viver a vontade do Senhor Jesus. É perfeita. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Só para apresentar quem é o Senhor Jesus. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Versículo 13, para fechar o vídeo, irmãos. E estava vestido de uma veste tingida em sangue. Nós sabemos a consumação da obra do Senhor Jesus na cruz. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então, irmãos, fechando aqui, toda pessoa que ela carregar o nome do Senhor Jesus, dê um bom testemunho, porque você está representando a maior obra de Deus aqui na terra, onde tem a oportunidade de trazer qualquer pessoa à salvação. Então, quando você está dizendo, eu sou da igreja, ou você está dizendo assim, eu sou um cristão, um evangélico, primeiramente, não coloca religião, mas pensa que você está representando aquele que carregou a cruz, aquele que derramou sangue para te libertar dos pecados. Quando você realmente dizer e estiver representando ele, examine esse irmão a si mesmo e vê, será que você está dando um bom testemunho diante de todos os homens? Quando eu digo todos os homens, irmãos, a pessoa ela tem certeza se ela está vivendo com Deus. Não importa a religião, só importa que existe o Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus e o Espírito Santo de Deus. Se a pessoa carrega o nome do Senhor Jesus, então ela está vivendo o propósito de Deus, mas agora tem que viver assim como o Senhor está pedindo. E esse é o testemunho. Que testemunho você está dando diante dos homens?
seja diariamente, irmãos. Não vai pensando que você está representando Deus indo ao templo. Quando você está no serviço, você está representando Deus. Quando você está dentro da sua própria casa, você está representando. Então, se você se diz ser de Deus, então sirva assim como o Senhor está pedindo que você seja. O Senhor está te pedindo algo, está exigindo algo. E o dom gratuito da parte de Deus, da salvação, o Senhor está dando de graça. Mas a graça de Deus é viver a obra da verdade. É viver o amor da verdade, é viver a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, isso aqui é apenas um vídeo de reflexão. Isso, irmãos, eu estou fazendo este vídeo. É lógico que sempre nós estamos cultuando, nós estamos buscando palavra e nós vemos a obra de Deus por completo. Não é só aqui no Brasil, mas nos países afora. Então, é bom, irmãos, você estar vendo como que está a igreja de Deus nos dias de hoje. Quando você for falar da igreja de Deus, você tira todo tipo de placa e você vê todos os irmãos. E você vê realmente se os irmãos estão vivendo conforme a vontade de Deus. E é muito triste, irmãos. Muitas pessoas estão esfriando espiritualmente, muitas pessoas já estão mortas espiritualmente. Estão indo na igreja achando que está fazendo a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é viver o amor ao qual o Senhor está pedindo para mim e para você. Então que fique esta palavra como edificação, como um alimento verdadeiro da parte de Deus, que nós possamos diariamente nos vigiar, nos policiar, porque nós estamos sendo vistos por Deus todos os dias, irmãos. Então, é aquele que vai te trazer a salvação. Então, realmente, viva e seja uma testemunha fiel e verdadeira da parte de Deus. Talvez você, guardando a palavra de Deus, dando bom testemunho, você pode salvar uma multidão de almas que estão assistindo você dia após dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos e que, da mesma forma, irmãos, que eu oro por todos vocês, também ore por nós. Vamos fazer uma corrente de oração orando uns pelos outros para que nós possamos fazer a obra do Senhor, assim como os apóstolos fizeram, assim como os profetas antigamente fizeram. Eles deram a própria vida a resgate de muitas. E o Senhor Jesus ensinou desta forma, irmãos. E cremos que realmente servir a Deus não é só entrar dentro de um templo e anunciar a palavra, mas é viver verdadeiramente a pessoa entregando o seu tempo, o seu dia a dia, para estar anunciando Deus para a vida de pessoas que não têm nem força para conhecê-lo. E eu creio que Deus vai se alegrar assim como o céu se alegra quando um pecador se arrepende. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Não se esqueça, irmãos, se você estiver realmente interessado em acompanhar o canal, vai ter sempre vídeos, tanto no YouTube como no Facebook. E também vamos estar preparando um conteúdo de Apocalipse e também vamos dar continuidade nas parábolas e no livro dos profetas. Que Deus abençoe a vida de todos e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua casa, sobre sua família, em nome do Senhor Jesus.